Olá a todos, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do sexto ano do ensino fundamental, referente à atividade 3. Os assuntos estudados nessa videoaula serão análise de dados, tabelas e gráficos sendo de coluna e linhas, os números racionais, sua leitura e representação, e as operações com números racionais em forma de fração e decimal. Essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Então vamos dar início à primeira parte. Os gráficos e tabelas são representações que facilitam a análise de dados de informações de valores numéricos. Então temos aqui dois exemplos de gráficos. O gráfico do modelo de coluna e o gráfico de linhas. Onde, para analisar as informações de um gráfico, devemos comparar as informações dos eixos desses gráficos. Então, como podemos verificar, esses gráficos eles possuem o eixo vertical, que traz aqui os dados e informações, e o eixo horizontal, também com seus dados e informações. De forma que vamos analisar esses gráficos separadamente. Bom, para analisar esse gráfico de colunas, tem como título Desempenho em Matemática, de uma determinada escola ou de uma determinada turma. Temos nesse eixo o número de alunos, no eixo vertical, e no eixo horizontal, o rendimento, o desempenho em matemática desse aluno, classificado em ruim, regular, bom ou ótimo. Então, já podemos ver que esse gráfico está comparando a quantidade de alunos em função de um determinado desempenho. Então, a coluna desse desempenho ruim, a altura dessa coluna, determina a quantidade de alunos que corresponde a esse rendimento. Então, temos aqui na coluna ruim, no desempenho ruim, a coluna atinge aqui o valor 10. Ou seja, qual seria a conclusão? Que 10 alunos possuem o desempenho ruim em matemática. E assim, consequentemente, na coluna regular atinge aqui até a altura 20. Que significa que 20 alunos possuem desempenho regular em matemática. De forma que esses valores eles podem ser anotados em uma tabela, onde essa tabela vai possuir linhas e colunas também, com os desempenhos, o desempenho em matemática ruim, regular ou bom, ou ótimo, onde diretamente você pode visualizar a quantidade de alunos em relação ao seu rendimento. Então, como já vimos aqui no rendimento ruim, temos 10 alunos. No rendimento regular, 20 alunos. No rendimento bom, 25 alunos. A coluna aqui atinge aqui o valor 25. E no desempenho ótimo, temos um total de 20 alunos. Então, de forma que, analisando o gráfico, podemos montar a tabela ou vice-versa. Tendo a tabela, é possível se montar o gráfico. E em cima desses dados, pode ser realizado várias perguntas sobre o gráfico e a tabela. Bom, então, analisando o gráfico de linhas, assim como nós analisamos o gráfico de colunas, podemos verificar que ele tem um formato, um modelo diferente, um desenho diferente. Porém, a interpretação é a mesma, é comparar o eixo horizontal com o eixo vertical. No caso do gráfico de linha, temos os pontos, que corresponde a um valor no eixo horizontal e o outro no eixo vertical, e esses pontos eles são ligados. Primeiro ponto com outro ponto, e de forma que quando esses pontos são traçados por uma linha, temos então o desenho do gráfico. Então, esse gráfico tem como título Temperatura de Fortaleza às 7 horas da manhã. No eixo vertical temos os valores da temperatura que foram observados. E no eixo horizontal os dias da semana, de segunda a sexta, no caso. Então, podemos verificar que na segunda-feira, temos aqui um ponto referente à segunda-feira, que corresponde no eixo vertical o valor 10. Então, a conclusão é que a segunda-feira em Fortaleza, às 7 horas da manhã,
a temperatura era de 10 graus Celsius. Né? Na terça-feira, temos aqui o ponto referente que coincide no eixo vertical com o valor 20, de forma que a temperatura na terça-feira às 7 horas da manhã corresponde a 20 graus Celsius. Então, basta analisar o ponto, onde esse ponto tem um valor correspondente no eixo horizontal e um valor correspondente no eixo vertical. Então, tabelando esses valores, observamos que na tabela teríamos essas anotações, né, os dias da semana de segunda a sexta e os valores da temperatura. Como nós já vimos, na segunda-feira temos 10 graus Celsius. Na terça-feira, a temperatura às 7 horas da manhã correspondeu a 20 graus Celsius. Na quarta-feira, a temperatura correspondeu a 15 graus Celsius. Na quinta-feira, a temperatura correspondeu a 10 graus Celsius. E na sexta-feira, a temperatura correspondeu a 20 graus Celsius. Então, como já vimos, a partir do gráfico é possível montar a tabela e a partir da tabela também é possível se montar o gráfico. Bom, vamos então ver alguns exercícios envolvendo análise de gráfico. Então, esse primeiro exemplo traz um gráfico de coluna que representa a pontuação de 5 times em um campeonato. Então, podemos verificar aqui no eixo vertical, temos os pontos, e no eixo horizontal temos os times, né, classificados como time A, time B, time C, time D e time E. Bom, então a primeira pergunta feita em relação ao gráfico é qual o time campeão? Bom, o time campeão é o que fez mais pontos. E observando no gráfico, o time que adquiriu mais pontos é aquele que tem a coluna mais alta. No caso aqui, verificamos que é o time B. Então, o time B adquiriu um total de 32 pontos. Logo, o campeão corresponde ao time B com 32 pontos. A próxima pergunta é qual time foi o último lugar do campeonato. Então, o último lugar é o time que adquiriu menos pontos. Consequentemente, a coluna é aquela mais baixa, de menor altura. E podemos verificar que corresponde ao time D. E o time D adquiriu 12 pontos. Fez no campeonato 12 pontos. Logo, o último lugar do campeonato foi o time D com 12 pontos. A terceira pergunta: qual a diferença de pontos entre o time campeão e o time vice-campeão? O time campeão já descobrimos, é o time B com 32 pontos. E o time vice-campeão foi o segundo lugar do campeonato. No caso, o vice-campeão é o time que fez mais pontos que os outros, porém só não fez mais do que o campeão. Né? Então, esse time, o segundo lugar, corresponde ao time E, que fez 28 pontos. Então, o vice-campeão é o time E com 28 pontos. Como a questão pede a diferença é a subtração. Né? Quantos pontos o time campeão fez a mais do que o vice-campeão? Essa é basicamente a pergunta. Então, basta fazer a subtração do total de pontos do time campeão, 32, menos o total de pontos do vice-campeão, que é 28. Então, 32 menos 28, 4 pontos. Ou seja, o time campeão fez 4 pontos a mais que o time vice-campeão. E a pergunta D, considerando que cada vitória em uma partida vale 4 pontos e que não houve pontuação para empates nem para derrotas, quantas vitórias teve o time campeão? Então já identificamos que o time campeão foi o time B com 32 pontos. Ele quer saber quantas vitórias teve o time B, se cada vitória vale 4 pontos. Então, basta realizar a divisão da quantidade de pontos do time B, que foi o campeão, pelo total de pontos de uma vitória. Então, 32 dividido por 4. Armando aqui nesse formato, 32 dividido por 4 corresponde a 8. Ou seja, o time campeão teve um total de
8 vitórias. Bom, o próximo exemplo envolve um gráfico de linhas que mostra uma pesquisa do faturamento em reais de uma empresa durante 5 anos. Então, no eixo vertical temos os valores do faturamento dessa empresa em reais e no eixo horizontal os anos desse faturamento. Então, a primeira pergunta, o item A, diz qual o ano de maior faturamento. Então, a partir dos anos, podemos observar que o maior faturamento ocorreu aqui nesse ponto. Esse ponto corresponde ao ano de 2015. Então, o ano de maior faturamento foi o ano de 2015, com um total de R$18.000. O item B, qual o ano de menor faturamento? De menor faturamento corresponde a esse pontinho aqui, que está associado ao ano de 2018. Então, o menor faturamento foi no ano de 2018, um total de R$10.000. Bem, o item C se refere a qual o faturamento total dessa empresa nesses 5 anos. Então, esses 5 anos correspondem ao ano de 2015, 2016, 2017, 2018 e o de 2019, associado ao seu respectivo faturamento. Então, observando no gráfico, para descobrirmos qual o faturamento total dessa empresa nesses 5 anos, basta somar o valor do faturamento de cada ano. Então, no ano de 2015, já vimos, correspondeu a 18.000. No ano de 2016, correspondeu a 12.000. No ano de 2017, corresponde a 14.000. 2018 corresponde a 10.000. E em 2019, o faturamento da empresa foi de 14.000. Então, realizando a soma desses valores, temos, organizando nesse formato, somando aqui a partir das unidades, dá 0, mais 0, mais 0. Então, 8 mais 2, 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 0 e 14 mais 4, que dá 18. Vai 1 aqui para a próxima coluna. Então, temos 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, o faturamento total dessa empresa corresponde a R$68.000. Bom, vamos finalizando essa primeira parte da videoaula. Não deixem de assistir a próxima videoaula desse assunto e bons estudos a todos.